Ok, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando mais um Happy Zoom Hour no nosso coworking virtual dos profissionais inquietos. A gente tem a grata satisfação hoje de ter a doutora Renata Santos, que vai nos falar sobre administração, resolução de conflitos. É um tema muito oportuno, que hoje essa questão de conflito ela está dentro de casa, principalmente que o fica em casa, né? Isso gerou mais conflitos ainda, porque as discussões que estavam na rua, nos bares, nos restaurantes, nos cinemas, está tudo dentro de casa hoje. Então, quando se fala muito, é uma coisa incrível, que quando se fala muito em inclusão, quando se fala muito em acolhimento, né, entendimento, pertencimento, né, basicamente, todos os assuntos ligados à política, à economia, à sociedade, geram conflitos. Né? E esses conflitos em casa, como resolver isso, a doutora Renata, ela vai comentar sobre isso hoje, é o nosso tema hoje. Renata, é com você, boa palestra. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Renata Santos, eu sou advogada e vou contar para vocês aqui um pouco da minha história, da minha trajetória e como é que eu cheguei até esse tema, conflitos, né? E os conflitos no dia a dia. Mas antes eu vou agradecer, lógico, o convite da Vera, dos profissionais inquietos, para estar aqui. Eu realmente estou com muita satisfação, é muito bom estar apresentando aqui. Só para dizer que profissionais inquietos já é um nome que me chama atenção desde o início, porque eu acredito que a inquietação ela é uma característica da pessoa que ela não está insatisfeita, mas ela também não está paralisada. Ela consegue olhar para trás, enxergar tudo o que já foi feito, toda uma trajetória, e o inquieto, ele não se paralisa. Então, ele tenta olhar para frente, ele tenta enxergar o futuro, e ele se movimenta para que as coisas aconteçam. Mas o bate-papo de hoje é sobre conflitos e como é que a gente faz para usar os conflitos do nosso dia a dia para desenvolver essas nossas habilidades de negociação, de mediação, tá? E até de autocontrole. E por que a gente precisa aprender a desenvolver essas técnicas no dia a dia e nas menores questões, por menor que elas sejam? Porque a administração de conflitos e a negociação, ela está presente na nossa vida o tempo todo. Está presente na nossa família, está presente no nosso trabalho, né? A gente nunca sabe quando é que a gente vai se deparar com uma situação que vai ter um impacto muito grande para a gente. Então, a gente precisa desenvolver essas habilidades todos os dias para que a gente, na hora que chegar aquele impacto, aquele baque, a gente saiba lidar com isso. Eu comparo a aprender a nadar em mar aberto, em águas abertas. A gente não aprende a nadar em águas abertas, não é meu caso, porque eu só nado na piscina mesmo, tá? A gente não aprende caindo no mar ou caindo na correnteza. A gente vai aprender a nadar ali no raso, né? Onde dá pé, onde a gente se sente seguro, onde a gente tá salvo. Depois a gente passa para a piscina, sem correnteza. Ele não dá pé, mas ela tem uma raia, tem uma pessoa ali para te segurar. E só depois que você está preparado é que você pula na água aberta, é que você pula na correnteza. Então, eu entendo que todo grande desafio, a gente precisa começar com o pequeno e com o dia a dia. Por isso, eu acho isso muito importante. E por que eu estou me aproximando desse tema a cada dia? Quando a gente estuda direito, a gente passa 5 anos estudando leis, né? E se a gente parar, a humanidade tem mais de 2 milhões de anos. E a gente vem construindo
leis e uma série de normas para a gente conviver bem. Então, vem Bíblia, vem lei de talião, vem uma série de regras. Aqui no Brasil, a gente tem 520 anos, né? Só de leis ordinárias, a gente tem mais de 14 mil. Então, o que a gente mais tem é regra. A gente acorda com regra, a gente dorme com regra. Por que a gente entra em tantos conflitos, né? A gente tem regra para casar. A gente sabe o que a gente está dividindo, a gente assina um documento. Por que a gente tem tanto problema para separar, se está tudo escrito? O que acontece, né? Essas perguntas é que me movimentam a todo dia. E como é que foi a minha história? Depois que eu formei, eu formei no estado de São Paulo, em Lorena, e voltei para Itatiaia, que era a cidade onde eu morava aqui pertinho. E em vez de distribuir currículos, eu pensei o seguinte, eu falei, eu quero conhecer as pessoas e eu quero me inserir no mercado de uma forma que as pessoas me vejam e eu conheça cada uma delas. E aí eu entrei como voluntária para ser conciliadora no fórum. Não ganhava nada. Gente, nada, mas quando eu falo nada, é nem um treinamento. A gente era uma felicidade tão grande, um conciliador voluntário, que eles falavam assim, nossa, pode ir lá. Então, marcava o dia, no dia seguinte você já estava lá com a sua pauta, com várias audiências. E essa experiência, né, de conciliadora, eu descobri que o litígio, ele vai muito além do que está escrito ali no papel. E o quanto a gente é incapaz de entender o que realmente se passa, né? Então, por mais experiência que a gente tenha, todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova. E teve uma história muito curiosa que numa dessas vezes eu atendi um casal, a mulher pedia pensão alimentícia para o marido. E aí eu fiz o pregão, chamei os dois sentaram ali na mesa. E antes de eu começar a explicar, o cara virou para mim e falou assim, olha só, isso aqui não tem o menor sentido. A gente não está separado, a gente está casado, tá? Ela está me pedindo pensão, mas a gente ainda está junto. Mas também não impede, ela pode pedir. Pode pedir, você pode... Aí eu dei a vez para ela falar. Aí ela falou assim, olha, você não quer me dar pensão? Então eu vou trabalhar. Gente, ele transformou, ele falou, não, trabalhar você não vai. Trabalhar você não vai. Na rua você não vai, não. Você pode trabalhar em casa, na rua você não vai trabalhar. Aí ela falou assim, olha, eu sempre trabalhei e ele não quer deixar eu trabalhar. Ele também não quer me dar nada. E aí ficou aquele impasse. Pra gente que é advogado, pro juiz que vai julgar, a gente vai olhar o seguinte, eu quero saber se você precisa receber e eu quero saber se você pode pagar. E aí eu vou determinar o valor, tá? E aí ele falou assim, olha só, a verdade é o seguinte, eu tenho muito ciúme da minha mulher. E eu tenho muito medo dela sair para trabalhar. E eu não queria que ela fosse, mas olha, eu dou tudo para ela, eu pago as contas, eu compro a comida, eu faço de tudo. Eu realmente não entendo por que ela está reclamando. Aí ela virou para mim e falou assim, doutora, nós não bebe só de arroz e feijão, não. Nós tem vontade de comer bolacha recheada. E eu tô com muita vontade de comer bolacha recheada. Aí eu falei assim, cara, não tem sentença no mundo que resolva esse litígio. E sabe como que eles resolveram o problema deles? Ele não sabia que eles estavam numa audiência porque ela queria dinheiro para comprar bolacha recheada. E, na verdade, ela queria até trabalhar. E ela era empregada doméstica, estava acostumada.
aquilo para ela era a vida dela. Ele falou assim, você gosta de costurar, né? Ela falou assim, gosto. Se eu te der uma máquina de costura e arrumar o quartinho que tem no fundo da nossa casa, e você vai poder trabalhar, você fica satisfeita? Aí ela falou assim, fico. Que sentença ia condenar um marido a dar uma máquina de costura para a esposa? Aquilo para eles ficou resolvido. E aí eu comecei a entender que por trás daqueles papéis que eu pegava todos os dias, tinham histórias muito mais profundas. E a gente precisava, né, olhar para aquilo. E tá, e aquilo foi resolvido. Tranquilo. Porém, eu ouvi várias histórias, realmente me inseri no mercado, comecei a advogar. Mas, na verdade, a gente não... Aquilo me tocou para os estudos, o estudo da solução dos conflitos. Então, passei a ler muito, passei a fazer cursos e passei a aplicar aquilo no meu trabalho com os conflitos. Alguns parecia que tinha uma parede e eu não conseguia resolver. E tá tudo bem. Mas como é que eu descobri que eu deveria usar isso comigo? Não foram nessas centenas de audiências de conciliação e nem com todos os meus clientes. Foi com a minha filha. Com toda a minha bagagem, um dia minha filha virou para mim e falou assim, ô, mamãe, por que os adultos brigam com as crianças sem explicar para elas o que elas estão fazendo de errado? Aí eu falei assim, eu não entendi, minha filha. Sabe o que é, mamãe? Outro dia, eu fiz uma coisa errada e você brigou comigo e falou que eu não podia fazer aquilo. Mas você não me falou antes que aquilo era errado e que eu não podia fazer. Então, você tem que entender que eu sou uma criança. Ela tinha 4 anos, gente. Não adianta você só brigar. Você tem que explicar para mim antes. Eu não sei o que você quer. Você só conseguiu machucar meu coração, mas eu não consegui aprender o que era de errado. Eu fiquei arrasada. Porque com aquele monte de livro que eu já tinha lido, com aquele monte de curso que eu já tinha feito, eu não consegui enxergar que dentro da minha casa, conversando com a minha filha, que era uma criança, eu deveria expressar para ela, primeiro, qual era a minha necessidade, qual era o meu medo. E ela foi muito além. Ela não só me questionou, como ela me questionou num momento posterior. Então, ela recebeu a bronca, ela internalizou, ela né, alguma coisa fez aquela pergunta permanecer com ela, e num outro momento, ela me questionou. E aí eu falei, nossa, para que eu fiz tanta formação? Se com 4 anos ela sabe tudo que eu já li e ela sabe aplicar. E eu não. E aí eu comecei a entender que eu pulei alguns passos. Eu comecei de trás para frente. Eu comecei tentando resolver o que existia entre os outros. E talvez algumas barreiras que eu tenha encontrado na minha trajetória eram exatamente as barreiras que eu não tinha vencido em mim mesma. Falei, caramba, vou começar tudo de novo. Então, aprender a conhecer o outro, aprender a se doar, aprender a lidar com o conflito alheio é muito válido, mas não é o primeiro passo. O primeiro passo está na gente.
O primeiro passo é a gente se reconhecer. Por que aquilo mexe com a gente? Por que a gente não consegue, na hora de se comunicar, falar para o outro o que a gente quer de verdade, né? E quantas vezes... E é um comportamento que a gente repete, né? A mãe briga com o filho, que cresce e que briga com o filho. Eu fui falar com a minha mãe, ela falou, minha filha, essa frase você disse para mim exatamente na idade dela. Eu bati em você, você falou, mamãe, para que você está me batendo? Eu não entendi. Me explica. Me explica pelo menos para eu entender. E a gente repete tanto que a gente não consegue raciocinar que a gente tem uma necessidade que precisa ser exposta. E quantas vezes a gente escuta a pessoa falar assim, eu apanhei dos meus pais, estou traumatizada, eu acho que eu posso fazer isso com os meus filhos. Aí quando você vai pensar, você vai falar assim, tá bom, eu apanhei. E o que eu aprendi com isso? Eu não sei vocês, mas eu aprendi a fazer as coisas escondidas para garantir a impunidade. Então, com o tempo, eu ia apanhando menos. Não que eu deixasse de fazer merda, mas é que eu fazia e conseguia ocultar, e aí eu evitava de apanhar. Então, hoje, eu não bato na minha filha, não porque eu não me tornei uma pessoa traumatizada, mas porque eu só me tornei uma pessoa mais hábil em esconder o que eu estava fazendo. E muitas vezes, sem me conectar com aquele desejo dos meus pais de me proteger. Porque eles também não conseguiram transmitir para mim qual era a necessidade que eles tinham com a atitude deles. Porque havia uma necessidade de amor, de proteção, de preocupação, de medo. Naquele momento eu não me conectei. Eu só fui me conectar depois. Então, nesse meio tempo, eles não conseguiram cumprir o que foi. E a gente tem que pensar. Mas, a partir daí, comecei a trabalhar em mim essa necessidade de expor o que eu estou sentindo para depois fazer os meus pedidos. Então, eu falei, gente, simples, né? Eu vou falar o que eu quero, eu vou tentar entender o que o outro quer, né? E eu vou fazer o meu pedido. Gente, a fórmula está pronta. É simples assim, a gente poderia encerrar e ir embora, né? Só que não, né? Só que não. Porque, mesmo com esses alertas, mesmo sabendo, mesmo consciente de que eu teria que me conectar todas as vezes comigo mesma, a gente nem sempre identifica a forma como a gente está agindo. A gente nem sempre identifica que o conflito está ali, está existindo. E aí, dependendo do risco da nossa necessidade não ser atendida, a gente não expressa, entendeu? Se a gente pensar que o outro não vai concordar com o que a gente quer, a gente arruma uma mentira, a gente tenta camuflar, e aí a gente não expressa. E os conflitos são tão pequenos que eu vou contar aqui para vocês. Semana passada, a Vera me chamou para fazer a live com ela. Lembra disso, Vera? Não sei se a Vera... Você lembra? Tá todo mundo congelado. Alô? Lembro sim, lembro. Gente, eu congelei. Estamos te ouvindo bem. Eu congelei para vocês? Não. Então tá. A Vera me chamou. E eu não sei vocês, gente, mas tem dia que eu levanto e passo maquiagem, me arrumo, penteio, sabe? Que eu tô me amando. Mas, gente, tem dia que eu passo o dia parecendo uma fruta no final da feira. Tem dia que o negócio não rola. E o dia que a Vera me mandou a mensagem, eu era exatamente a fruta no final da feira. Entendeu?
Quando ela me mandou, veio assim, nossa, eu vou ter que me arrumar. Gente, a minha cara tá horrível. O meu cabelo tá péssimo. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu comecei assim, nossa, mas eu não posso fazer isso. Se eu falar para a Vera que eu não vou participar, o que será que ela vai pensar de mim? Eu já aceitei participar com ela na sexta. Eu já sei, se eu falar que eu não vou hoje, ela vai falar assim, sexta-feira a Renata vai me deixar na mão, a Renata não cumpre. E o que vai acontecer? O que ela vai pensar de mim? Aí eu falei assim, aí voltei para mim. Falei, gente, mas eu não posso, eu não consigo. Eu preciso falar que eu não vou conseguir fazer essa live com ela. Aí eu falei assim, já sei. Como que eu vou falar para a Vera que eu não estou gostando da minha cara hoje, do meu cabelo hoje? Eu vou falar que eu tenho um prazo muito importante que eu tenho que cumprir e por isso eu não posso fazer. Depois eu voltei e falei assim, cara, eu não estou sendo honesta comigo. Por quê? Que a minha necessidade de não aparecer descabelada foi diminuída. Era aquilo que eu estava passando, entendeu? E aquilo do que a Vera vai pensar de mim, provavelmente não estava passando na cabeça dela e nunca passou. Então, o que a Vera está pensando de mim é o que eu mesma estava pensando. Então, por que eu suprimi essa minha necessidade? Por que eu omiti? Por que eu diminuí? Por que eu fiz isso comigo? Entendeu? E aí eu fiz um exercício e falei, Vera, hoje eu não estou bem. Simples assim. E ficou tudo bem. E aí eu fiquei bem comigo. Mas quando transmite para outra pessoa, essa responsabilidade não traz, né? E não é porque eu fiz isso dessa vez que eu nunca transmito a responsabilidade para o outro, não. Mentira. Transmito. Entendeu? Culpo o outro. Mas se eu tiver consciência de que eu posso mudar, e às vezes o conflito, ele não é resolvido, ele é transformado. Porque a gente precisa vê-lo, a gente precisa enxergar. Cris, dizer se... Sim, Cris, o conflito é isso mesmo, a gente precisa se abrir para conhecer o outro e para conhecer a gente mesmo. Eu trouxe para vocês o exercício que eu costumo fazer quando eu me encontro nessas situações. Se vocês quiserem fazer, né, eu costumo fazer mentalmente, tá? Se vocês quiserem anotar num papel, podem anotar num papel. Se vocês quiserem fazer trocando cadeiras, pode fazer trocando cadeiras. Eu vou mostrar para vocês como que eu lido com essas situações e como que eu consigo enxergar, né, o que está dentro de mim de verdade. E aí essas necessidades, por mais bobas que sejam, elas emergem naturalmente. E aí a gente consegue lidar melhor com essas situações. Eu vou mentalizarem, tá? Pensar em alguém ou pensar em alguma situação que te incomoda, tá? Ou que já te incomodou no passado. Pensa numa situação, né, conflituosa na sua vida, tá? Alguém que te fez alguma coisa, que te chateou, que você imagina que a pessoa sabia que você não ia gostar daquilo, mas fez, tá? Então, uma situação desagradável qualquer, discussão, mal-entendido com o marido, com o filho, discussão na rede social, pode acontecer, acontece muito. Então, tenta se conectar
com essa questão, com essa situação e com essa pessoa. Aí o segundo passo, eu tento imaginar essa pessoa na sua frente, tá? E observa como você se sente diante da situação e como você se sente em relação ao que a pessoa fez com você. E aí eu tento sentir no meu corpo quais são as sensações, sem julgar, sem tentar entender o porquê. As coisas não precisam ter um porquê, a gente precisa apenas sentir nesse momento. E aí, aproveitando que a gente está sozinho e com aquela pessoa mentalmente, a gente diz para a pessoa, com toda sinceridade, o que a gente está sentindo. A gente imagina olhando nos olhos dessa pessoa, tá? E lembrando que, como é um exercício mental, e se a gente não quiser compartilhar, não precisa, a gente pode se conectar com qualquer tipo de sentimento. A gente pode sentir raiva, pena, ódio. A gente pode sentir inveja, a gente pode sentir rancor. A gente pode sentir vergonha. A gente pode sentir amor não correspondido, qualquer coisa. Tá? A gente evita entender o porquê e evita transformar o que a gente está sentindo em alguma coisa mais nobre, né? Os nossos sentimentos não precisam ser nobres o tempo todo. A gente precisa reconhecer que a gente é ser humano e que a gente tem sentimentos ruins. A gente tem raiva, a gente tem rancor, a gente tem inveja. E é muito importante a gente reconhecer isso. E aí, depois que a gente reconhece aquilo que a gente está sentindo, a gente diz para a pessoa a frase que a gente quer dizer. Com toda sinceridade. A gente diz o que a gente está pensando, a gente diz o que a gente está sentindo. A gente coloca até o nosso julgamento. E a gente fala. E às vezes a gente até é duro em relação ao que a gente fala com a pessoa. E aí depois a gente muda de lugar. A gente se coloca no lugar da outra pessoa. E aí a gente tenta olhar para nós mesmos, nos olhos. E a partir desse outro lugar, o que você tem a dizer para você mesmo? Qual é a frase que você devolve para você quando você assume o lugar da outra pessoa? E aí talvez agora, nesse momento, você já seja capaz de saber o que realmente você está sentindo naquela situação. E talvez você consiga entender e identificar o que você precisa daquela pessoa. E qual que é a sua expectativa em relação àquela situação? O que você esperava que a pessoa fosse fazer e ela não fez? Aí você volta para o seu lugar e você diz para a pessoa, com toda sinceridade, o que você esperava dela, que ela não cumpriu, né? E diz o que você precisa, o que você quer, sem expectativa de ter o seu pedido atendido. Porque muitas vezes a gente deixa de falar ou a gente cria um conflito simplesmente porque a gente espera que o outro não vai receber o nosso pedido. E talvez ele não receba. Mas a gente precisa ter clareza do que a gente quer e do que a gente pede. É o primeiro passo. E aí, depois que você faz o pedido para a pessoa, sem expectativa, você volta a assumir o lugar do outro e tenta entender o que o outro está sentindo. Tenta ouvir qual seria a necessidade dele. Porque se ele nega o seu pedido, é porque ele também
tem uma necessidade. E aí ele também precisa ser ouvido. E talvez o fato de você estar tão focado em você, você também não consegue ouvir o outro. E aí a gente consegue fazer essa conexão. E no fim desse exercício, quando você volta a assumir o seu lugar, como é que as coisas ficam? Como é que a gente se sente? Eu, quando fiz esse exercício, eu percebi que todos aqueles será que vai pensar de mim? Era eu mesma, me julgando, né? E aí depois eu me senti à vontade de dizer que simplesmente eu não estava bem naquele dia. E que tá tudo bem. E que aquele era um conflito só meu. E ia passar. E passa. Era pequeno, era extremamente pequeno. E eu tenho uma dificuldade muito grande em lidar com conflitos extremamente pequenos. Porque eu acho que eu não deveria ser assim. Eu deveria ser um pouco mais forte. E aí, quando vem esses conflitos pequenininhos, eu fico com raiva de mim mesma. E aí eu me julgo. Se você não é capaz de lidar com essa porcariazinha, como é que você vai lidar com coisas maiores? E aí a gente aprende a lidar com esses pequenos conflitos, e aí a gente vai conseguindo escalar até o momento em que a gente lida com grandes conflitos. Porque, na verdade, a hora que eu saio da minha casa, eu só lido com grandes conflitos. Aí eu vou lidar com grandes dívidas, eu vou lidar com casamentos falidos, eu vou lidar com pessoas que simplesmente não querem se ouvir. E aí, quando eu consigo fazer esse exercício comigo, eu consigo entender o que cada um está sentindo, né? Vocês querem compartilhar? Vocês querem fazer perguntas? O Orozingo tinha comentado no início da reunião sobre os conflitos que a gente enfrenta na rede social, as famílias desfeitas, as amizades desfeitas por brigas políticas. E rede social é uma fonte de conflito. Eu estava falando de pequenos conflitos. Eu não considero a rede social tão pequeno conflito, porque a gente está sofrendo uma influência muito grande. Você quer comentar, Ouro? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, só levanta aí, eu libero o áudio aqui, ok? Antes que alguém desse... Ok, Erek. Dá um instantinho só. Posso falar? Pode. Já está Ô, liberado. Renata, então é o seguinte, eu escutando você falar, coloquei, né, uma situação de uma dirigente que atravessou na minha vida uma vez, né? E ela era muito belicosa, era uma advogada e era belicosa. Então, se você não está com ela, é contra ela. Então não tinha uma situação, ou era ela ou não era. Então, aqui a gente está vivendo num mundo, sim, mais normal, né? Mas a gente, para gerar esse conflito, para incomodar a gente, eu acho que daí as cores ficam muito mais fortes aí, né? O contraste fica muito mais forte, né? Então, me colocar no lugar dela, eu não consigo fazer esse exercício. O que eu posso fazer para conseguir me colocar? Porque eu não sou belicoso assim. Eu fiz judô desde pequeno, né? Fui campeão paranaense de judô. E na arte marcial, né, você aprende que você nunca vai usar a arte marcial. Você não tem aquilo para... É uma defesa, você sempre deixa para lá, você sabe que você tem uma força, tem arma, né, contra uma pessoa que está desarmada. E eu me senti assim com ela, sabe? Eu falei, pobre criança. Mas eu não consigo me colocar, esse é o fato, tá? Então eu ia pedir uma ajuda tua.
Tá. Aí, respondendo a sua pergunta, que alguém fez aqui, ó, a Daniele, como lidar com as situações que as pessoas nem querem se ouvir? É mais ou menos isso. A situação que você colocou, você se dispõe a ouvir, né? Mas aí você também está diante de uma pessoa que se nega a ouvir. E aí você falou assim, é uma advogada? Uma advogada. Se for uma advogada, eu sei do que você está falando, porque nós advogados, nós somos beligerantes, sim, tá? A gente tem essa mentalidade da briga, tá? A gente vai de encontro e a gente entende que se você não está a nosso favor, você está contra, tá? E às vezes, não sei se você percebe isso, às vezes você até propõe uma situação que seja claramente benéfica para as duas partes. E aí o fato dela já ter encontrado em você um inimigo, aquela situação para ela já não serve mais. E aí ela não vai conseguir nem te ouvir. Às vezes a pessoa não aceita e pronto. Eu sou chata. Às vezes eu bato sempre na mesma tecla. E aí, quando a gente tem um pedido muito específico e muito objetivo, a gente tem clareza do que a gente quer e de onde a gente quer chegar. Quando a gente precisa da outra pessoa, a gente precisa da ajuda dela, né? E aí, quando a pessoa é muito fechada e não quer colaborar com aquilo, um dos caminhos que você pode usar é tentar entender qual é o benefício daquele pedido, dela cumprir aquele seu pedido para ela. Porque aí as coisas mudam. Porque aí você não pede para você pede para ela. Você é sincero, né, do seu pedido. Olha, eu quero porque eu preciso disso. E eu estou pedindo a sua ajuda e às vezes a pessoa não tem um benefício prático. Às vezes você fala, eu estou pedindo a sua ajuda porque você é a pessoa mais qualificada para me ajudar. Você é capaz de fazer isso. Eu poderia pedir para uma outra pessoa, mas essa outra pessoa não faria tão bem quanto você. Eu teria menos trabalho para pedir para o outro, mas eu prefiro ter mais trabalho para pedir para você, porque você é mais bem qualificada. Porque eu confio no seu trabalho, mesmo não me relacionando bem com você. E às vezes, quando a gente pega o ponto fraco do outro, é que a gente consegue trazer para a gente. Porque se ela tem na imagem, na cabeça dela, que se você não está a favor, você está contra, e eu vivo isso, eu não estou a favor, eu estou contra, a gente precisa mostrar para o outro que a nossa proposta não é totalmente contra, que é a favor. Eu fiz um processo uma vez de um casal que estava brigando pela guarda do filho, tá? Só que eles tinham horários de trabalho diferentes. A mãe trabalhava durante o dia e o pai trabalhava da parte da tarde para a noite. E a mãe, que era minha cliente, falou assim, olha, eu quero a guarda compartilhada. Porque para mim é confortável, porque meu filho fica com o pai, e a hora que o pai sai para trabalhar, ele está na escola, da escola eu busco e levo para casa. Então, para mim, aquilo fica confortável. Só que ele não enxergava dessa forma. Ele enxergava a mãe como uma pessoa que largava o filho com ele e só buscava de noite. E aí ele queria guarda unilateral para ele. E ela falou assim, poxa, se isso acontecer, eu vou ficar sem ver meu filho durante a noite. Eu só vou ter contato com meu filho no final de semana. E no dia da audiência, ele não ouviu isso, tá? Ele não quis ouvir. Ele só fazia acusações a ela. Porque ela era isso, porque ela era aquilo, porque ela não era uma boa mãe, porque o filho não queria mais ficar com ela. E aí, naquele bombardeio de acusações,
não foi possível estabelecer um diálogo naquele momento. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei aquilo tudo escrito. Só que quem leu foi o advogado dele. Quando o advogado dele leu, acho que sem aquela carga emocional toda, ele que estava próximo, né, que às vezes você também encontrar uma pessoa que esteja próximo é um caminho, ele que estava próximo enxergou que a minha peça de combate continha uma proposta que era boa. E aí ele me ligou e falou assim, olha só, tudo que você colocou aqui é bom. É bom para o meu cliente e é bom para a criança. Por que a gente não fecha um acordo nesses termos? E aí fecha-se um acordo nos termos da contestação, nos termos da peça de bloqueio. Então, um caminho é você usar o que tem de vantagem para a pessoa, ou você tentar se aproximar de uma outra pessoa que tenha um contato mais facilitado. Em empresas acontece, às vezes, muito isso, né? Em alguns lugares que eu trabalhei, com pessoas mais difíceis de lidar, algumas pessoas chegavam até mim e falavam, a gente tem um pedido para fazer, mas a gente não pode fazer direto, a gente precisa de você, porque você vai conseguir colocar essa questão para a pessoa, ela vai te ouvir, e aí a gente consegue resolver esse problema todo mundo junto. Então, são caminhos que a gente escolhe. Mas receita de bolo não tem, tá? Em alguns momentos, a gente não consegue mesmo. E algumas pessoas estão tão fechadas para ouvir que a gente não consegue chegar. E ninguém consegue chegar. E aí a gente precisa respeitar o tempo dessas pessoas. Renata, tem uma observação aqui da Fabiane, mas antes que me escapa uma pergunta, queria colocar para você o seguinte: a gente até agora, você comentou sobre conflito, né, entre as pessoas, mas um dos maiores conflitos que a gente observa hoje, tá, inclusive que propicia muitas doenças mentais, é o autoconflito. Não sei se existe esse termo, é o conflito interno. Tá? As pessoas que não... a gente vive um mundo, uma era de transição, né? São as pessoas que não se conectam com o mundo lá fora e, por consequência, não se conecta com elas, não sabe o que quer, não sabe o que quer fazer. Enfim, aí vem a depressão, vem um monte de coisa. Queria que você falasse alguns minutos. Você tem mais 2, 3 minutos para comentar a respeito, por favor. Sim, a gente diz que o conflito... muita gente compara o conflito com a ponta de um iceberg, né? Mas eu comparo o conflito com a erupção de um vulcão. O iceberg é gelado, o vulcão é quente. E às vezes a gente não chega perto. A origem do conflito seria o epicentro desse vulcão. O que provocou? E o epicentro, ele está sempre, sempre, sempre dentro da gente. Não existe eu ter um problema com outra pessoa. Eu não acredito nisso. A gente sempre tem um problema com a gente mesmo. Então, a gente não consegue mudar o outro. É impossível. Tanto que em alguns momentos você não vai conseguir ter seu pedido atendido. E é exatamente por isso que às vezes a gente modula a forma como a gente pede, ou às vezes a gente chega de uma forma mais violenta e mais agressiva para ver se o outro concorda com a gente, simplesmente porque a gente não internalizou isso dentro da gente. A gente não internalizou que em alguns momentos a nossa vontade não vai ser atendida. E se a gente usar esses métodos de transformação e de resolução de conflitos para conseguir resolver todo e qualquer problema, a gente não está ensinando transformação de conflitos, a gente está ensinando técnicas de manipulação de pessoas. E a ideia não é essa. É por isso que eu trouxe a gente resolver os conflitos dentro da nossa casa, os nossos pequenos conflitos,
porque é a partir dele, é a forma como a gente lida com os pequenos, é a mesma forma que a gente vai lidar com o outro. Então, muitas vezes, a gente precisa, a Fabi colocou aqui, que colocar-se no lugar do outro não é ser como o outro, mas é perceber a história dele. Então, a gente precisa entender que algumas vezes a gente não vai ter o nosso pedido atendido. E como é que a gente vai lidar com isso? A gente precisa compreender que nem tudo gira em torno do nosso umbigo. Para algumas pessoas não é fácil. Essas pessoas desenvolvem transtornos, né? Eu não lido com transtornos emocionais, não é a minha área. Mas a gente lida com pessoas que têm transtornos emocionais e a gente vê o quanto é difícil. E muitas vezes essas pessoas, elas são muito mais rigorosas com elas mesmas e aí elas refletem isso na forma como elas se relacionam com os outros. Então, geralmente, a pessoa que reage a um conflito de forma violenta, geralmente ele é muito, muito agressivo com ele mesmo. Ok, Renata. Renata, Obrigado. eu percebo que é notório que com a pandemia, né, com o convívio familiar, os conflitos aumentaram. Qual que é a tua sugestão para o maior convívio familiar nesse momento, que ficou mais distante o empresarial, né, pelo home office, mas o familiar, com as crianças não estando na escola, foram para casa. Como que você orienta mãe de família, pai de família, a amenizar os conflitos? Amenizar. A gente precisa transformar, né? Muitas vezes a gente vai lidar com o conflito, a gente vai estar mais irritado. Então, o que a minha filha usa, eu acho uma técnica fantástica, porque ela geralmente questiona, ela para conversar sobre os conflitos na hora que as coisas estão tranquilas. Então, como a gente está em família, é interessante que a gente converse dentro de casa num momento em que a briga não está acontecendo, no momento em que o conflito não está acontecendo. E às vezes a gente falar que eu estou me sentindo cansada, eu estou me sentindo estressada, eu estou me sentindo sobrecarregada, estar se sentindo. E a gente também tem que evitar julgar o que o outro sente, entendeu? Às vezes você fala assim, eu estou me sentindo muito cansado. Mas você está cansado? E eu? Eu que estou trabalhando 3 vezes mais que você? E eu que fiz assim? Então, a gente precisa ter essa empatia de conversar fora da briga, fora do conflito. Porque no momento que um estoura, o outro consegue manter o equilíbrio. Porque a hora que eu não sei vocês, gente, mas a hora que eu estouro, esquece, tá? Tudo que eu falei aqui para vocês, eu apago. Vou ser sincera. Eu vou ser sincera. E a gente é assim, porque por natureza, quando a nossa necessidade não... A gente corre o risco dela não ser atendida, a gente parte para cima. Então, se a gente parar para conversar num momento tranquilo sobre tudo isso que a gente sente, né? E a minha filha faz isso muito bem, ela fala sempre num outro momento, por que você fez aquilo? Né? Você parou para pensar? Né? Por que você brigou comigo daquela forma? Eu fiquei sentida. E aí a gente consegue adaptar um pouco mais a nossa comunicação, a gente consegue enxergar o outro com mais empatia, porque às vezes a gente é mais cruel com quem está do nosso lado do que com quem está do lado de fora. A gente tende a ser um pouco mais cruel com a gente mesmo e com os nossos parceiros. Então é interessante que a gente converse nesse momento de calma, de tranquilidade, porque quando um estoura, o outro não estoura junto. O outro entende o que está acontecendo. Ele não entra na pilha, né? E em algum momento a gente vai entrar na pilha. Eu vou entrar, minha filha vai entrar, meu marido vai entrar. Vai acontecer. Algumas vezes a gente vai se embolar. Mas para a gente evitar, para a gente amenizar, é interessante a gente conversar antes. A gente precisa aprender a falar sobre sentimentos. E o nosso horário está
terminando aqui, estamos chegando às 20 horas. Daqui a pouco tem uma live com a Renata e a Vera. Deixar a Vera falar um pouquinho sobre essa live daqui a pouco, Vera. Alguém mais tem alguma pergunta? Se a gente já encerra, eu tenho alguns avisos para vocês. Tá ok. Pessoal, em relação aos nossos avisos, diga o seguinte, visitar o nosso canal do YouTube e se inscrever, deixar o seu like, o sininho, aquelas observações que todo mundo fala em toda live, em todo vídeo do YouTube. Tá? O nosso canal ir crescendo, a gente vai ganhando alguma notoriedade e mais benefícios que o YouTube vai dando para a gente. É uma troca, né? A gente não tem conflito com o YouTube, né? A gente namora. O nosso site, por favor, para conhecer mais a proposta do Profissionais Inquietos, por favor, o nosso site, profissionaisinquietos.com.br, visitem lá. O nosso blog, semana que vem, metade da semana que vem já vai estar funcionando. Já vamos começar a soltar alguns artigos. E para a semana que vem, a gente tem uma palestra sobre cooperativismo com o Ney Guimarães. Tá ok? Então, é um assunto muito importante, principalmente nessa época agora, nesse momento, né, onde as pessoas estão buscando parceria, buscando modelos de negócios, aquela sensação de que eu faço agora é buscar o seu parceiro. Né? Uma saída muito legal disso uma delas, são várias, é o cooperativismo. Vera, você quer falar mais alguma coisa a respeito para a gente já terminar? Não, o tema é o que você adiantou, é um tema bem interessante. Em tempos de distância, o cooperativismo é uma alternativa. Renata está daqui a pouquinho maquiada em live comigo, hoje ela está preparadíssima. Às 20h20, nós vamos estar no profissionais.inquietos do Instagram, então é o tempo para dar um intervalo. Eu quero dar as boas-vindas e também agradecer a participação de quem está vindo pela primeira vez. Sejam bem-vindos, retornem sempre, é um prazer recebê-los. Quem vem sempre, Silvio, Angelita, Edson, é um prazer recebê-los aqui, estejam conosco sempre. E a outra novidade é que o nosso Happy Zoom Hour vai mudar de horário, vai passar para as 20 horas. Atendendo a pesquisa e a pedidos. Próxima sexta. Resposta de pesquisa. E semana que vem estaremos às 20 horas. Otávio, sinto muito, mas a maioria está em trânsito nesse horário, né? E essa live ela fica gravada. Então, assistam depois, quem não pôde e quiser ouvir de novo essas dicas ótimas da Renata, ela vai estar no canal do YouTube nessa apresentação gravada. Então, esses eram os meus recados. Ouro. Ok. Então, a gente tem uma prática aqui, já está virando uma cultura nossa, a gente dar um tchau e a gente terminar. Então, todo mundo aí, agora, tchauzinho, tá? Estamos terminando mais um Happy Zoom Hour dessa sexta-feira. Muito obrigado a todos. Obrigado, Vera. Obrigado, Cris, pelo apoio. Obrigado a vocês que participaram. Cris, você tirou a nossa foto? Legal, então. Valeu, pessoal. Obrigado. Renata, até a próxima foi um prazer. sexta. Parabéns. Adorei estar com vocês.